Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTCFé, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, na lição de número 12, o tema será Força para não transigir. Dentro do período dos Juízes, temos a história de Ruth, uma jovem moabita cujo nome significa amizade. Os moabitas eram um povo pagão, descendente de Ló, e será através dessa linhagem que nascerá Jesus cerca de 1000 anos após essa história. O livro Juízes e Ruth, introdução e comentário de Arthur Kandel, diz que a devoção que Ruth demonstra para com Noemi e o cuidado de Noemi para com Ruth percorrem todo o livro. Vale a pena notar que os 3 principais personagens do livro se caracterizam por serem responsáveis a respeito de suas obrigações para com a família. Ruth não se esquece de seus deveres para com Noemi e, consequentemente, para com Elimeleque. Noemi procura um casamento que preserve o nome do esposo falecido, enquanto Boaz casa-se com a moabita a fim de suscitar descendência àquele que morrera. Ao contrário dos outros livros do Antigo Testamento, este livro tem seu foco na história de uma família, não de um povo. É uma das narrativas mais encantadoras da história hebraica. Foi escrita em um estilo literário cheio de interesse humano, tragédia, humor e amor. Para dar início ao nosso estudo nesta semana, eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo juntos o livro de Ruth, capítulo 1, verso 1 e 2. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, a narrativa tem como pano de fundo o período dos juízes. Um tempo de apostasia e, consequentemente, caos moral e social em Israel. Em consonância com as maldições da aliança, uma fome assolou a terra, forçando uma família efratita a migrar para a terra vizinha de Moabe. O livro relata os eventos que constituíram o curso normal de uma família migrante. A segunda geração casa com os membros da sociedade receptora, e a migração dá lugar ao assentamento e à aculturação. Soberanamente, porém, Yahvé intervém, usa a tragédia para atingir alvos mais elevados na história, oferecendo um contraste notável de fé, lealdade e graça ao estado lastimável do povo escolhido durante aquela era. Ao lado de Esther, Ruth é o outro livro da Bíblia que tem uma protagonista feminina. Ruth tem sua história no início da história de Israel em Canaã. E Esther tem a sua no final da trajetória dos israelitas no Antigo Testamento. Ambas se destacam pela coragem, resiliência e lealdade. Em ambas as obras se observa a providência de Deus na vida dos que lhe são fiéis. O início do livro de Ruth é intenso e revela ao menos 3 circunstâncias desafiadoras na vida de todos nós. A primeira situação é a de escassez. Belém significa casa do pão. E houve um dia que faltou pão lá. E foi necessário a implementação de mudanças para superar os tempos de necessidade. A fome é provavelmente, veja,
a experiência mais negativa na vida de uma pessoa. Suas consequências podem ser irreparáveis. Se a falta do pão físico é nociva à vida do homem, a falta do espiritual é ainda mais. A advertência bíblica em Amós capítulo 8, verso 11, é pertinente e fala de algo que ainda não vislumbramos na atualidade. Ter fome, sede de Deus, equivale a não se contentar com farelo ou palha, mas a buscar a porção dobrada do Espírito Santo para a vida e fé resilientes. A segunda situação desafiadora é a da necessidade de mudança de caminho. Na busca pela manutenção da vida, Elimeleque optou rapidamente por conduzir sua família para outro lugar. Aprendemos que há decisões na vida que precisam ser tomadas imediatamente, sem postergações. Os passos para a implementação de mudanças significativas, sobretudo na vida espiritual e familiar, devem ser dados prontamente, sem desculpas ou escusas. Se estamos num caminho que leva à morte, é imperativo, veja, que haja intrepidez e firmeza para seguir pelo caminho que leva à vida. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, verso 3 ao 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Segundo o comentário do Antigo Testamento Champlin, a narrativa começa de maneira sombria. Isso mesmo. A escassez de alimentos tinha forçado uma família a sair da cidade de Belém, a fim de refugiar-se no território de Moabe. Após 10 anos, a morte tinha obrigado aquela família, agora já sem o seu chefe da casa e sem os 2 filhos, pois os 3 homens haviam morrido, a retornar a Israel. Pense. Veja, mas a graça de Deus e a providência de Deus estava atuando. Um plano mais amplo estava sendo desenvolvido em meio à tristeza, a necessidade e a dor. Uma tragédia. Cumpre-nos observar que a tragédia armou o palco, podemos assim dizer, para as coisas maiores à frente. Os casamentos não resultaram em filhos, o que também representava uma calamidade de acordo com a mentalidade dos antigos. Além disso, as 2 mulheres tiveram de viajar sozinhas. Já para o comentário do Velho Testamento de Adam Clarke, diz que o Targum, muito apropriadamente, observa que eles transgrediram o decreto da palavra do Senhor, Malom e Quilion, e tomaram para si mulheres estranhas. Malom e Quilion morreram porque eles transgrediram o decreto da palavra do Senhor. E juntou-se a afinidade com pessoas estranhas. Portanto, seus dias foram cortados, foram tirados. É muito provável que haja mais aqui do que conjecturas. Assim, chegamos à terceira e última situação na introdução do livro de Ruth, é a de morte. Se não bastasse a escassez e a mudança, como vimos, Noemi padeceu de uma dor terrível. Morreram seu marido e filhos. A fome enviada por Yahvé como disciplina contra o seu povo é o elemento de tragédia que ele utiliza para abrir as comportas de sua graça. Igualmente, as mortes do marido e filhos são instrumentos para que Noemi venha a conhecer o verdadeiro significado da plenitude. Nos momentos desafiadores, é imperativo manter a resistência, cultivando uma fé firme e segura. A força vinda do Senhor nos torna capaz de experimentar que nele
tudo podemos. O paralelo com a pessoa de Cristo é notório e pertinente. Aos desafios de escassez, mudança de caminho e morte, temos que Jesus é o pão da vida, o caminho, a vida e a ressurreição. Encorajados pelo testemunho dessa família, os servos de Deus neste tempo também podem se sobrepor às adversidades, olhando eficazmente para Cristo e usufruindo de uma fé resoluta. Noemi precisava voltar a Belém, pois havia perdido sua segurança e conforto. Como o casamento era a única fonte de estabilidade para uma mulher, retornar às origens viúva e sem filhos era solitário e desesperador. Ela sabia que seria um grande sacrifício para suas noras moabitas viverem em Belém sem maridos. Sua atitude em tentar persuadi-las a que ficassem onde estavam é plausível. Porém, Ruth permaneceu. O amor insuperável de Ruth e seu comprometimento com Noemi a levaram a recusar. Até mesmo na morte, ela jamais abandonaria Noemi. Ruth opta pelo árduo caminho da pobreza, da viuvez e da solidão que a sogra lhe apresenta. Seu compromisso para com Noemi revela a profundidade de seu compromisso para com Deus de Noemi. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, verso 15 ao 18. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Segundo o comentário da Bíblia Diário de Viver, diz que as histórias de algumas pessoas na Bíblia se encontram tão entrelaçadas que quase são inseparáveis. Sabemos mais a respeito de sua relação que delas como indivíduo. Noemi e Ruth são exemplos formosos dessa fusão de vidas. Suas culturas, seus antecedentes familiares e sua idade eram muito diferentes. Como sogra e nora, talvez tiveram tantas oportunidades de tensão como de ternura. E assim se mantiveram unidas uma à outra. Passaram por profunda tristeza, quiseram-se muito e entregaram-se por completo ao Deus de Israel. E apesar de sua interdependência, podemos assim dizer, tinham a liberdade quanto ao seu compromisso a uma pela outra. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que Ruth era uma moabita, mas isso não lhe impediu de adorar ao Deus verdadeiro, nem tampouco impediu a Deus aceitar a sua adoração e encher ela de grandes bênçãos. Deus aceita a todos aqueles que o adoram, atua através das pessoas sem importar com raça, sexo ou nacionalidade. O livro de Ruth é um exemplo perfeito, podemos assim dizer, da imparcialidade de Deus. Moody cita que Ruth renunciou a tudo quanto deveria considerar caro em Moabe e voluntariamente escolheu ir a Judá e lá começar uma vida inteiramente nova com sua sogra. Esta escolha tem aspecto religioso, além de cultural, conforme vemos nas palavras: o teu Deus é o meu Deus.
Desta forma, sua declaração de fé é provavelmente uma das mais importantes e significativas das Escrituras. Embora não seja a primeira conversão de gentios registrada no Antigo Testamento, a conversão de Ruth é a mais detalhada e famosa. Apresenta também um contraste interessante com a conversão de sua segunda sogra, Raabe. Enquanto a de Raabe é apresentada como uma reação ao medo do julgamento que viria, a de Ruth é uma reação ao amor. O amor altruísta atrelado à abnegação e resolução de Ruth deixaram sua sogra sem palavras. A situação de ambas era deprimente, a ponto de a cidade não mais reconhecer Noemi. Afetada pela perda, por um retorno fracassado, por uma autoestima, podemos dizer, debilitada, e com uma visão de Deus deturpada, Noemi, que significa agradável, muda o seu nome para Mara, ou amargura. Em meio a tanta desgraça, graciosamente, Ruth demonstra compaixão e solidariedade com o sofrimento de sua sogra. Ela é compassiva quando revela a vontade de ajudar Noemi a superar seus problemas, consolando e suportando em amor. Ela padece junto, não porque vai receber retorno ou reconhecimento, mas porque é forte e resistente para lidar com as adversidades que possam surgir. Quando o crente vive e fala de tal maneira que faz com que as pessoas desejem experimentar sua religião, a influência que ele exerce está sendo muito positiva. Noemi tinha um cunhado chamado Boaz, que era um homem de posse e respeitado na comunidade. Ruth se oferece para rebuscar espigas em seu campo, a fim de prover para ela e sua sogra. Era um trabalho pesado e humilhante, mas o relato bíblico vai revelando os traços do caráter de Ruth. Sua resiliência e coragem são evidentes. A presença e diligência de Ruth entre os respigadores no campo de Boaz é notada pelo fazendeiro. Boaz encoraja Ruth a participar dos privilégios de serva, enquanto ela aproveita dos benefícios da colheita, fundamentada em seu amor leal por sua sogra. Em Ruth, capítulo 2, verso 12 ao 16, vemos que a atitude de Ruth provoca maior gentileza em Boaz. Boaz, cujo nome significa aquele que provoca risos, beneficia Ruth de muitas formas. Ela poderia tomar água das vasilhas dos trabalhadores. Foi ordenado que ninguém mexesse com ela. Foi ordenado que se deixasse cair espigas para ela pegar. E ela poderia respigar com seus trabalhadores até o fim da colheita. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2, verso 11 e 12. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. O livro Juízes e Ruth, introdução e comentário de Arthur Kandol, diz que o propósito do livro é melhor ver esta história como sendo uma história verdadeira. Veja, e que mostra algo sobre o relacionamento entre Deus e o homem. Pode-se dizer muita coisa em apoio da opinião segundo a qual o versículo-chave, o 12, que diz: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio. É disto
que o livro trata. Entretanto, a implicação por toda a obra é que Deus, veja, está vigiando seu povo, fazendo com que aconteça a eles o que é bom. O livro é a respeito de Deus. Ele governa sobre todas as coisas e abençoa aos que nele confiam. Desta forma, podemos ver a mudança de cenário na vida daquelas mulheres, como fruto da provisão do Senhor, fez com que Noemi voltasse a crer na bondade e soberania de Deus. A condição de Boaz como possível resgatador desperta em Noemi a esperança de uma saída para a sua presente situação de angústia. Ruth se junta às servas do fazendeiro, mas mantém sua palavra e lealdade permanecendo com Noemi, mesmo que as coisas estivessem melhorando para ela. Boaz era um parente próximo. A palavra Goel significa literalmente resgatador ou redentor. Segundo a lei, o parente próximo tinha 4 deveres. Estava obrigada a resgatar o parente que havia sido vendido como escravo. Você vê isso em Levítico capítulo 25, versos 47 e 48. E comprar o campo ou herança que ele perdera. Você vê isso em Levítico capítulo 25, versos 25 ao 28. Ou vingar o sangue. Você vê isso em Números capítulo 35, verso 19. E casar-se com a viúva do parente, a fim de lhe dar uma descendência que levaria o nome do falecido. Você vê isso em Deuteronômio capítulo 25, versos 5 ao 10. O primogênito desse novo casamento era considerado legalmente o filho do esposo falecido e herdeiro de sua propriedade. Porém, Boaz não age como Goel desde o início, porque havia um parente mais próximo ao que lhe correspondia o dever de resgatador. Assim como Ruth, seu resgatador revela um caráter ilibado, íntegro e fiel. Os capítulos 1 e 2 de Ruth revelam a disposição singular de 3 personagens que não transigem. Transigir é fazer uma transação, é chegar a um acordo por meio de concessões, é conciliar. Noemi, Ruth e Boaz revelam uma fé resoluta quando experimentam situações adversas na vida. O comentário expositivo Ragnos diz que Noemi sofreu as mais profundas e sucessivas perdas. Ela saiu de Belém por causa de bens materiais, objetos. Contudo, em Moabe, ela perdeu não apenas coisas, mas pessoas. Ela não perdeu apenas pessoas, mas perdeu as pessoas mais importantes da sua vida. Pense nisso. Perdeu não apenas dinheiro, mas relacionamentos. Perdeu não apenas o supérfluo, mas o essencial. Além de perder os 3 homens da sua família, Noemi ficou sem qualquer herdeiro que pudesse dar continuidade à herança delas. Seus homens morreram, e com eles os seus nomes. Porém, Noemi não transige quando dá liberdade às suas noras de fazer suas opções. Não há vitimismo, manipulação ou imposição. A situação que experimenta com a perda de seu esposo e filhos não se torna empecilho para que as coisas fluam ao seu redor. Ruth, por outro lado, não transige nas situações antagônicas que vivencia. Quando as coisas vão mal, permanece fiel em sua palavra. Quando começa a melhorar, permanece fiel da mesma forma. Ela não é dúbia, não demonstra fraqueza ou maleabilidade. Boaz, por fim, não transige no cumprimento da lei e costumes. Embora fosse um resgatador, sabia que alguém o precedia. Ele não ultrapassa seus limites e nem se beneficia de alguma forma.
É preciso força para não transigir, para não negociar a fé e para não renunciar a valores e princípios. Finalizo perguntando: como as adversidades podem fazer de você uma pessoa mais forte e dependente do Senhor? A prática da vida cristã tem cooperado para que seu coração seja mais compassivo, ou você tem se tornado insensível ou endurecido em relação ao seu próximo? Você é alguém que costuma transigir, negociar ou agir conforme as circunstâncias? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda a domingo, que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi Força para não transigir. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, que frequentam, mas ainda não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja cristã que tem o compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário dessa lição, deixe a sua opinião. Mas toda vez que você faz isto, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é pertinente, ele é interessante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.